Que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, esteja sempre conosco, principalmente nos nossos momentos de provas e expiações. O título dessa noite é um título de reflexão, para a gente colocar na nossa agenda cristã. O que a gente tem que agendar essa semana? O título do André Luiz é um título interessante, Aprenda com a Natureza. E aí a gente fica pensando, né? Eu fiquei assim um tempo fazendo a minha reflexão. O que eu poderia, assim, de cara aprender com a natureza? Assim, na minha reflexão, de cara, assim, veio que a natureza é eterna doação. Ela está sempre dando. Tudo que ela constrói, tudo que ela faz é para o outro. Não sei se vocês observem isso, mas tudo na natureza é para o outro. É para o outro. O que ela constrói não é para si. E aí, isso me veio a um pensamento que o autor é desconhecido, né? E ele fala assim: os rios não bebem a sua própria água. É verdade. Um rio não bebe a sua própria água. A água que ele conduz, a água que foi produzida e que é da função dele fazer a condução, ele não bebe da sua própria água. Ele leva água para dar de beber a muitas pessoas, né? Então, é bastante interessante isso daí. As árvores não comem seus próprios frutos. A produção do fruto de uma árvore é para quê? É para dar para os pássaros se alimentar, para os outros animais se alimentarem. O sol não brilha para ele. O sol, a luz que ele emite, é para ajudar a gente a sair das trevas, porque nós não temos luz própria ainda, né? Exato, né? De uma forma metafórica. Então, o Sol brilha para trazer luz para um planeta, para ter todo um ciclo de vida, para que a vida possa surgir, literalmente. As flores não espalham sua fragrância para si, mas para nós, né? Para a natureza. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, eu acho que o nosso primeiro aprendizado aqui com a natureza é que tudo que ela constrói é em função de dar para alguém, de dar para os outros. E aí a gente agora vai adentrar as colocações do André Luiz, que com certeza vão dar um enriquecimento para todos nós. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. Olha aí, novamente. O sol vem e afugenta as trevas, traz calor para a gente, ajuda no ciclo de vida do nosso planeta e alegra o nosso dia. As estrelas agrupam-se em ordem e vão formar as constelações que a gente fica buscando no céu e vão trazer um brilho, uma paz para as nossas noites. O céu tem horários para a luz e para a sombra, é verdade. O mesmo céu que deixou passar a luz do sol é o mesmo céu que agora vai resplandecer, vai deixar o brilho das estrelas que estão mais longínquas chegar até a gente, para que a gente tenha uma reflexão da amplitude que é a vida, da amplitude que é a obra do Criador. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. Então, o vegetal que estava lá, né, que era uma semente ainda em potencial, estava debaixo da terra, ele vai abandonar aquela cova escura, ele vai surgir no solo e vai produzir 1000 coisas para a gente novamente. Aí a produção para o próximo. O ramo que sobrevive à tempestade cede passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. Ou seja, o ramo continua no mesmo lugar, mas pela sua flexibilidade, a tempestade passou, não arrancou ele, ele permaneceu lá. Então, nos ensina a lição da flexibilidade nos momentos de provas e expiações que a gente passa, nos conflitos da nossa existência, que representam as tempestades da nossa vida. Nós precisamos ceder, flexibilizar, para que a gente possa se manter no nosso lugar e dar sequência à nossa reencarnação. A rocha é dura, né? Garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. Uma rocha é dura, fica sozinha, a gente nem valoriza tanto. Mas já pensou, a gente sem a rocha, nós não teríamos o solo, não teríamos onde a água escoar, não teríamos onde andar, não teríamos onde viver. É o nosso pavimento, é aquilo que nos dá suporte. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos.
A água tem essa flexibilidade, né? Se ela encontra na frente uma pedra ou um tronco, o que que ela faz? Ela contorna ou ela transborda, ela vai, ela segue o seu caminho. Não importa quantos obstáculos tem na sua frente, mas ela vai dar sempre um jeito de continuar. E é isso que a gente tem que fazer. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. E é interessante, né? Por afirmar-se contra o extremismo. Aproveita os dois extremos e faz a ligação. Então, a ponte é aquilo que liga as polarizações da nossa vida. E a maior ponte que poderia ligar a polarização hoje, no século XXI, seria a ponte do amor e da compreensão. Porque a gente está na polarização porque a gente não se ama mais nem se compreende. Então, a gente cria as polarizações e cria as guerras, né? O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. Para que um vaso possa surgir, a gente sabe que o barro tem que ser moldado e depois ele tem que sofrer as temperaturas altíssimas de um forno. Para quê? Para ele se tornar vaso. Então, se a gente também quer receber as verdades de Deus, ficar cheio desse óleo da verdade, a gente precisa suportar algumas provas e expiações na vida. A pedra brilha depois de sofrer as lâminas do lapidário. E a gente brilha também se a gente converter a dor em experiência. Senão, a gente vai continuar opaco, como pedra bruta, até a gente ceder, né? Ceder às lâminas da vida e transformá-las em experiência. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. E é verdade, o canal conduz. Mas se não fosse o reservatório, ele ia conduzir o quê? Né? Que nós possamos ser esse canal que vamos conduzir o reservatório das leis de Deus para todos os pontos desse planetinha nossa Terra, da Terra. Que nós possamos ser esse veículo. A semeadura rende sempre de acordo com o propósito do semeador. Mas o semeador saiu a semear. Semeou à beira do caminho, semeou em terras que tinham pedras, e semeou entre os espinhos, e semeou em terra boa. Porque a gente que não pode perder é a oportunidade de semear. E as sementes vão produzir de acordo com aqueles que quiserem absorvê-las e levá-las para dentro de si. Então, que esta semana possa ser uma semana para todos nós de muita paz, de muito amor, com nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Muito obrigados a todos, uma semana cheia de coisa boa para vocês. Muito beijo.